Sabe, eu ainda não tô acostumado a gravar mostrando o rosto. Eu já tava morrendo de vergonha quando eu gravava com a máscara, mas agora sem a máscara eu tô com mais vergonha ainda. Mas se você me acompanha há um tempo, você muito provavelmente já viu meu vídeo onde eu contei o meu relato sobre quando eu sofri um relacionamento abusivo. Eu já contei pra vocês que eu tive problemas onde a minha ex-namorada, ela fazia muitas coisas pra me chantagear. Ela tentava tirar a própria vida pra poder me chantagear, pra me fazer o que ela queria, e acabou que eu fui colocado em muitas situações péssimas por causa disso. Se você nunca assistiu o vídeo tá aqui no izinho, em algum dos lados, eu não sei qual é, mas ele tá aqui no izinho, é só clicar lá e assistir o vídeo, você provavelmente também vai gostar. Hoje eu vou contar pra vocês uma outra história. Eu vou contar pra vocês uma história de uma menina que acabou tendo problemas muito mais graves do que o meu com o relacionamento abusivo que ela sofreu. Então, todo mundo, sejam bem-vindos à Autópsia. Bem, hoje eu vou contar pra vocês a história de uma menina chamada Emma Walker. A Emma nasceu numa cidade pequena chamada Knoxville, no Tennessee, mas não era nem lá que ela morava. Ela morava numa cidade ainda menor. Era uma cidade muito pequena, uma cidade bem religiosa, a galera bem voltada pra igreja, bem como a galera de cidade pequena é, uma cidade onde todo mundo se conhece. Ela nasceu no dia 20 de março do ano 2000, tinha um pai chamado Mark Walker, a mãe se chamava Jill Walker e o irmão dela se chamava Ivan Walker também, é claro. A Emma era uma menina muito querida, ela era muito simpática, todo mundo que conhecia ela gostava dela, ela era aquele tipo de pessoa que gostava tanto das pessoas, gostava tanto da vida, que fazia muito trabalho voluntário. Fazia trabalhos voluntários com animais, fazia trabalhos voluntários para pessoas também. Tanto que ela escolheu como profissão da vida dela que ela queria se tornar uma enfermeira. Para você que não sabe, enfermeiros em si não são uma profissão onde você vai ficar rico como médico. Não, enfermeiro é mais uma profissão onde pessoas que querem ajudar outras pessoas, mas que talvez não tenham condições de ser médico, vão. Porque afinal você conseguiria ser mais rico com qualquer outra profissão, de um jeito talvez mais fácil, de um jeito que, se você não se importa realmente com outras pessoas, sendo enfermeiro pra ti vai ser péssimo. Mas agora, se você realmente se importa do jeito que ela se importava, enfermeira é uma ótima profissão. E ela não queria ser só uma enfermeira qualquer, não. Ela queria ser uma enfermeira do pré-natal. Uma enfermeira que vai cuidar de crianças, uma enfermeira que tá preocupada com a vida, uma enfermeira que tá preocupada com o futuro, e isso é uma coisa linda. O problema é que no ano de 2014, a Emma entrou no ensino médio, mais precisamente no Central High School da cidade onde ela morava. Ela, sendo uma menina muito bonita, muito carismática, muito legal, ela adorava dançar, sempre muito elétrica, tinha muita agilidade no próprio corpo, tinha muita flexibilidade. No primeiro ano dela, como caloura, ela conseguiu ser a primeira caloura, a única caloura a entrar no corpo das líderes de torcida. Ela era aquela típica menina bonita, que tinha notas altas, era popular, ela tratava todo mundo muito bem, mesmo que fosse qualquer podia ser um cara que ele era o nerd, podia ser o cara que era o popularzinho do futebol, ela tratava todo mundo muito bem, sempre muito educada, uma menina realmente muito boa. A galera que não conhecia ela, por ela ser loira, bonita, tá sempre com a galera popular, ser líder de torcida, acabava estereotipando ela demais, porque pensava que ela era só mais uma menina vazia, uma menina arrogante, mas não, quando a galera conhecia, acabava se apaixonando por ela. E nessa escola foi onde ela conheceu o Riley. Riley, que era um menino 2 anos mais velho que ela, tinha 16 anos quando eles se conheceram, era aquele famoso menino popularzinho, um dos estrelas do time de futebol americano. Só que a Emma começou a gostar dele, mas ele já tinha uma namorada. Mas isso não foi problema pra eles. Afinal, ele terminou com a outra namorada dele pra poder começar a sair com ela. Eles começaram a se dar muito bem. Os dois tinham muitas coisas em comum. Eles eram aquele tipo par perfeito de o líder do time de futebol americano, enquanto a outra é a menina lindinha das líderes de torcida. Tava indo tudo muito bem. Isso tudo começou a ficar estranho quando o Riley falou que não ia levar a Emma, a namorada dele, pro baile. Na verdade, ele ia levar a ex-namorada dele. Ele falou que ele já tinha prometido que ia levar ela. Afinal, você namora com uma pessoa e vai levar sua ex pro baile. Os pais da Emma, é claro, ficaram meio desapontados com ele. Afinal, você tá namorando a minha filha e você tá dando prioridade pra outra menina, tá ligado? Tipo, se você tá com ela, assume ela e fica com ela. Se você quer tá com a outra, vai ficar com a outra, saca? Mas não, ele tava namorando a Emma
e os pais dela ficaram meio chateados e decepcionados com ele. O tempo foi passando e os problemas de todo o relacionamento começaram a aparecer. Eles começaram a brigar, começaram a discutir e, como muitos casais que você provavelmente conhece, eles começaram a terminar bastante. Uma hora você via que eles estavam juntos, no dia seguinte estavam os dois separados de novo. Eles fingiam que nunca mais iam se falar e acabava que passou 2 dias, estavam eles juntos novamente e ficava nesse briga, volta, briga, volta, briga, volta. Ninguém mais já sabia como que eles estavam. Os amigos da Emma já chegaram a comentar que o Riley era um cara muito estranho. Ele era um cara que ele demonstrava que ele não se importava com os amigos dela. Ele queria escolher qual roupa ela ia vestir. Se ela usasse uma roupa muito reveladora, ele brigava com ela e fazia ela trocar. Aí você já começa a perceber aqueles típicos estereótipos de relacionamento abusivo, né? Onde a outra pessoa quer se intrometer em tudo que você faz e você não tem espaço pra poder escolher nada que você quer. Tipo, ela conquistou ele sendo daquele jeito, mas agora que eles estão juntos, ela não pode mais ser daquele jeito, tá ligado? O Riley era o tipo de cara que, quando tava sem nada pra fazer, ele ia e ficava na frente do trabalho dela, só lá, observando e esperando o turno dela acabar, até que ela fosse embora, pra ele poder ir com ela e garantir que ninguém mais tivesse com a menina. O problema é que esse tipo de coisa era só o começo. Ele não ficou só nessas de ser meio maluco, meio neurótico, e ele começou a mandar mensagens muito mais pesadas pra ela. Ele começou a falar pra ela que, pra ele, ela já tava morta. Outra hora ele voltava falando que se ela não voltasse pra ele, ele que ia estar morto, porque ele ia tirar a própria vida e começar a fazer chantagem emocional. Os pais da Emma, quando começaram a perceber isso, é lógico que ficaram morrendo de preocupação com a filha deles. Aqui foi a mesma coisa que aconteceu comigo, minha mãe viu, ficou muito preocupada. E do mesmo jeito que a minha mãe não estava gostando de eu me relacionar com a minha ex, os pais da Emma também não estavam gostando e proibiram ela de ver, falar e ter qualquer tipo de contato com o Riley. E para isso, eles tiraram o celular dela, não deixavam mais ela sair de casa. A única coisa que ela podia fazer era ir pra escola, ir pro treino de líder de torcida e ficar em casa. O problema é que o Riley não é bobo. Ele tinha um iPod, ele deu o iPod pra ela. No iPod ela baixou um aplicativo como Instagram, WhatsApp ou Telegram. E lá ela continuou conversando com ele, mesmo sem o celular, enquanto os pais dela achavam que ela tava segura desse menino maluco. Eles continuaram juntos, tendo esse relacionamento escondido, aonde até que no final do ano de 2016, o Riley teve que ir pra faculdade. O Riley entrou em uma universidade chamada Marville, a pronúncia bem difícil, desculpa, que ficava a meia hora de distância da cidade onde eles moravam. Mas pra você que mora em cidade pequena, você sabe. Você morar a 5 a 10 minutos da casa de alguém já é longe pra quem mora em uma cidade pequena. Agora, você morar a meia hora de distância é muito longe. Pra gente que mora em cidade grande, tipo, pô, tanto faz, meia hora é pra ir daqui até o Mac, tá ligado? Mas não, pra cidade pequena é uma distância muito longa. E é claro, os pais da Emma ficaram muito felizes por ver que ele tava indo pra longe e que agora eles iam começar a se afastar. Eles continuaram namorando. Eles decidiram continuar namorando, tendo um namoro à distância, onde eles iam ficar tentando se ver ainda. E os pais da Emma odiaram isso. E dessa vez foi definitivo. Eles proibiram tudo, tiraram todos os meios dela falar com ele. Com o tempo, a Emma começou a melhorar. Ela voltou a sair com os amigos, ela voltou a ser aquela pessoa feliz, bondosa e animada, diferente da menina triste que não sabia o que fazer da vida por causa dos abusos psicológicos que estava sofrendo do namorado. O que ajudou muito nesse processo dela de recuperação não foi nem os pais dela bloqueando ela de falar com ele, mas sim ela ver no snap do menino que ele tinha postado uma foto com algumas meninas, e aí vocês já imaginam o que aconteceu. Ela ficou morrendo de ciúmes, ela não gostou, ela achou que foi uma falta de respeito, afinal eles estavam namorando, porque queria tirar foto com minas e postar de tipo, olha, tô com essas minas aqui, sou foda, tipo, não. Nesse ponto, ela chegou e finalmente terminou com ele. O problema é que o Riley, como vocês já perceberam, tem alguns problemas na cabeça. E é claro, ele pegou comprimidos, tentou tomar muitos para poder ter uma overdose e acabar com a própria vida.
mas não deu certo. No dia 18 de novembro, já tinha passado algum tempo desde o término deles, a Emma, como uma líder de torcida, foi convidada pelas amigas dela pra poder ir pra uma after party, sair ali, acabou de sair do jogo, vamos todo mundo pra casa de alguém ali pra gente ficar de boa. Provavelmente eles iam tomar alguma coisa, mas era mais uma festa de amigos, né? Pra poder comemorar a vitória do time do colégio. Os pais da Emma, quando eles viram que ela já tinha se afastado do Riley, que ela tava melhorando, que ela tava se tornando uma pessoa feliz de novo, deixaram ela ir pra essa outra festa. Afinal, o problema deles não era nem ela sair de casa, mas sim ela sair com o Riley. Nessa festa, a Emma tava se divertindo, tava brincando com os amigos, tava super legal, até que 11h50 da noite ela começou a receber umas mensagens muito estranhas de um número desconhecido. Nessas mensagens, a pessoa tava falando: você tem uma pessoa muito importante pra ti que tá em perigo, eu vou fazer muito mal pra essa pessoa. E ela, é claro, não acreditou, né? Ela ficou tipo, mano, que isso, cara, tá maluco, tá passando trote, o que aconteceu? Só que essas mensagens continuaram até que chegou em um ponto em que a pessoa falou que eu deixei essa pessoa perto de onde você tá. E aí, tipo, a Emma ficou tipo, o que tá acontecendo? Aí ela chamou umas amigas, saiu, elas estavam bebendo, tendo a festa lá no fundo da casa. Eles deram a volta e quando eles chegaram na parte da frente da casa, eles viram um homem deitado no chão, desacordado. A Emma, é claro, ficou preocupada, correu pra poder ver o que estava acontecendo, morrendo de medo, é claro, mas quando ela chegou perto, ela viu que era o Riley. Isso tava ficando muito estranho pra ela. Do mesmo jeito que você já tá supondo coisas, ela também não era bobinha de ficar acreditando que tinha acontecido alguma coisa de errada. Quando o Riley acordou, ele falou que ele tinha sido sequestrado por caras com roupas pretas. Eles colocaram ele numa van, bateram nele e desacordaram ele e jogaram ele lá. Ele não sabia onde ele tava, ele não sabia como ele foi parar ali, que horas eram. Mas ele ficava no chão, deitado, segurando a cabeça, como se tivesse recebido uma pancada muito forte. Mas não tinha ninguém caindo nessa história, não. Nesse ponto, quando o Riley viu que não tava dando muito certo, ele ligou pro amigo dele e contou: Noah, eu tô tendo problemas aqui, eu fui sequestrado, não sei o que. Começou a contar a mesma história pro amigo dele, e esse amigo dele também não acreditou. Na manhã seguinte, depois que o Riley já tinha ido embora há muito tempo, a Emma ia sair com a mãe dela para poder se encontrar num lugar que elas tinham marcado. Ela tava sozinha em casa e do nada alguém começou a bater na porta. Quando ela olhou, ela viu que era um homem com roupas pretas. Esse homem tava de um jeito meio ameaçador e ela, morrendo de medo, sabendo que o Riley tava na cidade, ela mandou uma mensagem para ele falando: Riley, eu te odeio, mas eu preciso muito de você aqui agora. Quando o cara que tava batendo na porta viu que ele tava chegando, ele saiu e Riley apareceu, e os dois conversaram, eles começaram a trocar ideia e tal, tava ficando de boa, os dois sentaram na garagem, provavelmente era ela morrendo de medo e o Riley acalmando ela, até que a mãe dela, que ficou esperando ela e ela não chegou, foi e apareceu em casa e viu os dois na garagem. A mãe dela, é claro, ficou puta e falou: Riley, sai da minha casa. Ele foi embora, mas no dia seguinte ela tinha que trabalhar. Os pais dela viram que ela estava morrendo de medo e, é claro, levaram ela pro trabalho. No tanto que, para poder acalmar ela, eles passaram em uma sorveteria, eles comeram sorvete para poder ficar de boa. Ela, com o tempo, já estava conseguindo superar melhor, tava tudo acontecendo, tava tudo indo muito bem. Até que nesse dia, depois de noite, eles foram dormir. O pai da Emma acordou com um barulho muito forte de alguém batendo na casa. Ele acordou, achou estranho, pensou que poderia ser gato, poderia ser alguma outra coisa. Você que tem gato, que tem cachorro em casa, sabe que, sei lá, seu animalzinho pode só ir lá e derrubar alguma coisa, ou um animal da rua passa e, sei lá, derruba alguma caixa, não sei o que. Foi um barulho estranho, mas ele passou assim, levantou da cama, olhou, não viu nada e voltou a dormir. Alguns minutos depois, ele ouviu esse barulho mais uma vez. E ele levantou com medo, olhou ao redor, olhou no quarto dos filhos, da Emma, do irmão dela, e os dois estavam dormindo tranquilamente. Ele ficou pensando, tipo, pô, será que só eu tô ouvindo? Tô maluco?
e voltou a dormir. E no dia seguinte, a mãe da Emma se levantou e foi acordar ela para ela poder ir pro colégio. A Emma era uma menina que, segundo a mãe dela, tinha um sono muito leve. Só dela chegar e falar: Emma, tá na hora? A Emma se levanta e vai tomar o banho, vai fazer as coisas. Só que esse dia não. Esse dia a mãe dela falou, a Emma não acordou. A mãe dela gritou, a Emma não acordou. A mãe dela mexeu nela e a Emma não acordou. Nesse ponto, a mãe dela começou a ficar desesperada e colocou a mão no pulso da Emma e percebeu que não tinha mais nada. A Emma tinha falecido. Cidade pequena, vocês já sabem como é. Se acontecer alguma coisa, a cidade inteira vai ficar sabendo o que tá acontecendo, e não foi diferente lá. Quando a Emma faltou à escola, a galera já começou a desconfiar que alguma coisa estranha tinha acontecido, mas quando a ambulância chegou na casa dos Walker, a galera já começou a circular, e quando se deu conta, a cidade inteira estava sabendo. A galera começou a mostrar fotos dela, a prestar homenagem. O Riley fez posts nas redes sociais dele falando sobre ela e tal. O problema foi que a mãe dela, é claro, chamou a polícia. E os investigadores da polícia foram olhar a cena do crime, e quando eles olharam no quarto da menina, eles observaram que tinham 2 pequenos furos. Furos do tamanho de balas de uma arma. Quando eles prestaram atenção no corpo dela, eles viram que ela tinha um ferimento na orelha esquerda e que ela não teve tempo nem de reagir. Ela morreu imediatamente quando foi atingida. Quando foram olhar o corpo dela, a galera do hospital percebeu que ela tinha um ferimento na orelha esquerda, muito provavelmente causado pela bala, que simplesmente matou ela na hora, sem dar a ela nem oportunidade de gritar. Então, eles foram e começaram a investigar todo mundo ao redor. E é claro, começaram a perguntar pros amigos, pra família: olha, vocês conhecem a Emma? Vocês acham que tem alguém que realmente ia se beneficiar? Alguém que tinha intenção de acabar com a vida dela? E, por incrível que pareça, um nome apareceu bastante nesses relatórios, que foi o nome do Riley. O policial, é claro, começou a focar em investigação no Riley e foi interrogar os amigos dele. Um dos amigos do Riley, chamado Alex, disse pra polícia que o Riley tinha contado pra eles que ele tinha uma arma. Ele falou que pegou essa arma do avô dele para poder se proteger. Afinal, ele tinha acabado de ser sequestrado, ele precisava de alguma coisa como proteção, mas eles não acreditaram muito. Afinal, o cara tem tendência suicida e o que ele vai fazer vai ser pegar uma arma para si mesmo, sabe? Isso não enganou ninguém. Nesse ponto, a polícia, é claro, foi interrogar o próprio Riley. Eles perguntaram aonde ele estava na noite do crime e ele não sabia se ele estava na casa do Noah, um outro amigo dele, ou se ele estava na casa dos avós, tanto que o policial perguntou aonde você estava. E ele falou: eu estava na casa do Noah, eu acho. Aí o policial, você ficou a noite toda lá? Aí ele: eu acho, eu estava na casa dos meus avós. Ele não sabia responder aonde ele tava. E cara, como você não sabe aonde você tá? Se você saiu pra dormir na casa de alguém, a não ser que você tenha ficado muito bêbado ou drogado, você vai saber aonde você dormiu, né? E como assim? Isso tá muito estranho, uma coincidência muito estranha. Logo no dia do ocorrido. Outra coisa que chamou muita atenção dos investigadores foi que o Riley, mesmo já tendo namorado com ela, ele em momento nenhum da investigação chamou ela de Emma. Ele sempre se referia a ela como a garota, ou the girl. Ele contou pra polícia que, antes de tudo acontecer, a garota havia bloqueado ele, que ele não conseguia mais mandar mensagens pra ela, porque ele tava tentando falar com ela a qualquer custo, aí eles voltarem, mas ela não queria mais papo e bloqueou, então ele perdeu o contato dela. O problema é que isso foi muito estranho, porque nesse ponto ele mudou mais uma vez aonde ele tava e falou que ele tava no dormitório da faculdade. Quando deu ali 00:35, ele saiu do dormitório, foi pra casa dos avós e ficou lá por 40 minutos olhando as fotos, olhando coisas dele e ela e chorando porque ele estava tendo um colapso mental antes de voltar pro dormitório. A polícia estava achando tudo muito estranho até que eles perguntaram a questão de R$1 milhão.
por que você tem uma arma? Não, eu não tenho arma. De onde você tirou que eu tenho arma? E aí o policial falou, seu amigo Alex falou pra gente que você tem uma arma, que você tava mostrando essa arma, que pegou ela do seu avô. O Riley, é claro, negou, ficou falando que não tinha arma nenhuma, e no final ele só foi embora, sem admitir nada. Depois que o Riley saiu da investigação policial, ele foi se encontrar com os amigos dele, o Alex e o Noah. O Riley pediu para os amigos dele para poder pararem de falar com a polícia, para poder pararem de contar coisa para a polícia. A mãe dele perguntou para ele onde ele arranjou a arma. Ele falou para a mãe dele que não tinha arma nenhuma, mas os amigos dele tinham visto a arma. Então eles foram para a polícia e tentaram arranjar um jeito de prender o amigo. Eles conseguiram trabalhar juntos. Nesse ponto, o Noah e o Riley já tinham falado com a polícia e a polícia tinha dado para eles um microfone escondido e uma câmera no chaveiro da chave de um dos meninos. Essa câmera eles colocaram em cima da mesa, os microfones ficaram ligados e eles começaram a conversar com o Riley. O Riley admitiu ter a arma, eles perguntaram por que ele fez aquilo com a Emma, mas isso ele não admitiu. Ele falou que nunca tinha feito isso, que ele nunca mataria ela, mas os meninos estavam achando tudo muito estranho, era muita coincidência acontecendo. Até que o Noah chegou e falou pro Riley que eles iam ajudar ele a se livrar da arma. Foram até a casa do padrasto do Riley, pegaram ali a arma que estava escondida, conseguiram algumas luvas plásticas e foram em direção ao pier. O problema é que eles sugeriram parar ali no fast food e quando eles pararam, os meninos mandaram mensagem para a polícia que estava acompanhando eles de longe com um carro disfarçado. A ideia do Riley era se livrar da arma jogando ela no rio Tennessee. Assim, ele tinha certeza que ninguém ia achar a arma, que talvez as impressões digitais dele iam embora e nada ia poder ser relacionado a ele, né? Porém, quando eles chegaram lá no pier, os meninos começaram a ficar preocupados porque o Riley pegou a arma. Eles estavam com medo dele querer apagar a evidência, afinal, não tem ninguém para manter segredo melhor do que alguém morto. Mas, como eles já tinham avisado a polícia rapidamente desceu dos carros, cercou eles e falou, mão pra cima, não quero ninguém se mexendo, solta essa arma. O Riley começou a hesitar, mas no final ele não ia virar e matar policiais. Então ele só soltou a arma, a polícia recolheu a arma, levou ele sob custódia. A arma era exatamente a arma que foi usada no crime. Era o mesmo tamanho de bala, se encaixava perfeitamente com o que a polícia descobriu. Passando pelo trajeto aonde eles foram, procurando nos lixos do fast food, da casa do padrasto do pai dele, da casa onde ele morava com a mãe, a polícia descobriu uma lixeira cheia de roupas pretas. Coincidentemente, era a mesma cor de roupa do homem que estava fazendo barulho e assustando a Emma no dia anterior ao falecimento dela. Isso, no ano de 2018, finalmente começou a ter um fim, porque basicamente ele foi julgado. No julgamento, estranhamente, a defesa dele não estava negando que ele tinha matado a menina. Eles começaram a alegar que foi um homicídio culposo, onde ele não tinha intenção de matar. A ideia dele era só atirar e assustar ela para ela poder se sentir fraca, quebrar a mente dela e ela ter que ligar para ele de novo, assim como ela tinha feito no dia anterior, mas ele não sabia que balas atravessavam paredes. O problema é que seria muita coincidência. Se ele quisesse acertar, ele podia atirar para cima, atirar para o chão, e ele mirou logo aonde era exatamente a cama dela. É claro, o júri olhou para isso tudo e declarou ele culpado com prisão perpétua. O problema é que em casos como dessa história, mesmo que ele pague, mesmo que ele fique na cadeia, mesmo que aconteça qualquer atrocidade com ele na cadeia, a vida da Emma não vai voltar. E ver esse caso me lembrou tanto do relacionamento abusivo que eu tive, que é assustador. Eu penso que, se eu tivesse continuado com o meu relacionamento do mesmo jeito que a Emma seguiu dela, isso talvez pudesse ter acontecido comigo. Porque se você viu o meu vídeo, você sabe do que eu tô falando e você sabe do quão estranhamente parecido os dois casos são. Se você tem um amigo que você acha que tá passando por algo tão pesado, por algo tão difícil, por algo tão sufocante quanto um relacionamento abusivo, não se afasta dele, estende a mão e tenta ajudar ele, porque quem tá dentro não percebe o quão abusivo é
até sair. E talvez você querer ajudar seu amigo pode salvar a vida dele. Se você ouviu essa história, se você me acompanhou até aqui, é porque você gostou do vídeo. E se você gostou, mano, deixa seu like, se inscreve no canal e vai assistir meus outros vídeos. Essa é a nossa terceira autópsia e toda semana a gente tem uma diferente. Vai lá no meu canal e vai olhar, beleza? Bem, eu sou o Z e se cuidem. Nha.